agora a gente tem um cardápio de grandes jogos muito maior. toda a rodada. Toda a rodada. Sabe o que eu queria entender? Qual que é a crítica da última rodada? Que não tem nenhum, né? Não tem nenhum. Quantos confrontos Pot 1 teve na primeira fase da Champions League na temporada passada? Na temporada passada, obviamente, nenhum. Em todas as temporadas. O pote 1 fica no primeiro em um grupo. Exatamente. O pote 2 divide os outros 8 grupos. O 3 é a mesma coisa, o 4 é a mesma coisa. Você nunca vai ter na história Você confronto de nunca pote vai 1. ter. Esse é o maior ponto. E ainda assim, a rodada 8, ela pode ter... Claro que a gente não tem como saber o que vai acontecer. Sim. Mas ela pode ter grandes confrontos que possam valer... Muita coisa. posições, né, entre os 8. Por exemplo, você tem o Juventus e Benfica. Você tem o Inter e Mônaco. Barcelona e Atalanta. Leverkusen e Liverpool. Barcelona e Atalanta. Você tem... Hã? Leverkusen e Liverpool. Na oitava, na última rodada. Na última rodada, Na não, última perdão. Achei rodada. que você tava falando geral. Né? Então, assim, pô, você tem jogos que podem se tornar importantes para o que vai acontecer na Sim. competição. Só que eu acho que o tanto de jogos grandes que você tem faz com que esse sistema de disputa esteja ficando legal. É muito bom. Eu tô gostando. É muito bom. Pra ser muito sincero, é uma salada? É. A gente pode falar. Mas é porque é pô, novo. quem que vê Sturm Graz e Sport? Ninguém. E ninguém vê a maior parte dos jogos, porque são Sturm Graz e vários Sport jogos no mesmo jogavam. horário. Mas era assim. já O era argumento, assim não, também. não Era era assim. assim. Não era assim, gente. Era não- exatamente assim. Não era assim, gente. A gente tinha quantos times até a temporada passada na Champions? 32. Não, tinha menos. 32. Agora tem 36. E agora tem 36. Tem 4 times a mais. Tem dois Sim, jogos dois a mais jogos na Dois rodada. jogos a mais por rodada, certo? Sim, você via todos os jogos? Calma. A Champions era dividida em 2 dias, com jogos em 2 horários, certo? Sim. 2 Pra jogos no nós horário e Brasil, 6 no outro. Para nós no Brasil, 2 jogos num horário e 6 no outro, perfeito? Igual continua agora. Perfeito. Como foi essa? A gente tinha jogos que eram 2 jogos a 1h45, horário de Brasília. Isso. Sim. E mais 6 jogos 3h45. às 3. Na verdade, era às 4 horas. Começava a bola rolando 4 horas Cara, no horário de Brasília. exatamente como aconteceu ontem. Aí, beleza. E na terça. Mesma coisa. Ok. Você tinha jogos de tamanho inferior, porque não tinha confronto entre os potes. Sim. E não tinha confronto de pote 1, pote 2, pote 3, pote 4, né? Aliás, não tinha confronto entre os grupos, né? Só dentro do grupo. Lógico. E não tinha confronto entre os potes. Então, pote 1, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, esses times não iam se pegar na primeira fase. Pois é. A não ser que viesse um que está mais abaixo, como foi ano passado com o Manchester United, Manchester pegou o United, Bayern. Um grupo aleatoraço do Newcastle com investimento entrando num grupo que tinha Milan, tinha Borussia Dortmund PSG. e o próprio PSG, que eram os 4, grupo da morte. Aí você tinha confrontos assim. Todo ano tinha o grupo da morte. Mas não era muito mais previsível? Por exemplo, o grupo do Barça ano passado e o do City, tinha ninguém, cara. Era. Sabia que o Barça ia passar com 18 pontos e o Mas City qual que é também. o ponto? Era. Por que é pior? Mas eu já vou chegar lá. Era muito mais previsível, eu concordo. Você tinha, às vezes, só um jogo grande naquele dia, talvez, no máximo 2, com certeza. Só que você acompanhava, o jogo do dia era o Barcelona e Bayern de Munique. Ponto. Hoje você tem vários jogos distribuídos no mesmo horário, em que você não consegue acompanhar a Champions como você acompanhava antes, de uma forma que você consiga ver todos os jogos grandes da competição. E mais, você tem uma primeira fase que, a priori, não vale porcaria nenhuma, com 4 times a mais, com 2 datas a mais, com um playoff para quem não ficar entre os 8 primeiros, quem ficar entre 9º e 24º. Quarto, né? 24º, Classifica do exatamente. 9º ao 24º, tem um playoff e depois tem as oitavas de final com os 16 melhores. E você simplesmente vai ter praticamente 10 jogos a mais para quem ficar entre 9º e 24º, que é a maioria da competição, Sim. porque os 8 primeiros e os 8 últimos. Né? Metade, né? Porque são 16. Metade da competição. Não, se bem que é um pouco Maioria menos da dos metade, porque são classificados, 36 agora. É, 36. não, mas a É um maioria dos pouquinho menos. classificados. vai. Isso. A maior parte dos 12 classificados. não classificam. O É. Sturm Graz, o Slavia Praga, esses times que não iam classificar de qualquer forma, mas têm a chance de jogar na Champions League, porque tem 4 times a mais. Sim. Beleza, os caras ganham dinheiro, os caras têm jogos grandes, ok. Eu tô falando questão de produto. Em questão de produto, a Champions piorou e piorou muito. E piorou muito. Você tem grandes jogos que não valem absolutamente nada. Que vai valer para você ficar entre os 8, que é o objetivo para você fugir do playoff.